Convido os senhores secretários, vereadores e demais autoridades presentes a tomarem seus lugares. O item apresentado será objeto de debate. Já tem mais coisa. Projeto de lei número 11.549/2014 do prefeito dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2015 e dá providências. O item apresentado será objeto de debate exclusivo. De início, fará uso da palavra. Quem vai falar primeiro? O secretário está dando. Então, vou chamar o Frank e o Zeca para compor a mesa. Agradecer as presenças dos diretores, diretor de assunto parlamentar José Simões do Carmo Filho, e o diretor, o assessor especial do gabinete do prefeito, o Sandro, nosso líder, Marcelo Gastaldo, vereador Celso Luiz Arantes, vereador Campreger, vereador Rogério, vereador Valdeci Vilar Mateus, vereador Tico, vereador Rafael Purgato, vereador Rafael Antonucci das Tintas Colônias e vereador José Carlos Ferreira Dias, o Zé Dias. Quero também anunciar a presença da vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Jundiaí, a Cleide Regina de Oliveira. Também aqui o Sérgio, assessor parlamentar do vereador Paulo Eduardo da Silva Malerba. Quem quiser se inscrever para perguntas, está aqui o Gabriel. Quem mais que está hoje? Rosana e o Tiago. O Tiago está lá em cima. Tá. Então, vou passar aqui a palavra para o secretário da Casa Civil, Zé Carlos Pires. E depois para o Frank. Da onde você se sente melhor. Boa noite. Queria cumprimentar aqui os vereadores, o presidente da casa, vereador Gerson Sartori, demais vereadores aqui presentes. Momento importante, os demais membros do governo, momento importante para a cidade, o debate aqui na audiência pública da LDO. A LDO, ela faz parte de um conjunto de peças do planejamento orçamentário e das realizações do governo do prefeito Pedro Bigardi. Nós, aqui na Câmara, esse debate na noite de hoje, nós vamos tratar das linhas gerais do investimento do governo do prefeito Pedro Bigardi para as diversas áreas da cidade no ano de 2015. A LDO é a linhas gerais, as diretrizes, ela compõe com um programa de metas apresentado nessa casa para os 4 anos. Nós apresentamos anteriormente o balanço de todas as realizações cumprindo a lei orgânica do que foi feito pelo governo do prefeito Pedro Bigardi no ano de 2013. Vamos apresentar ainda no mês de junho o balanço das realizações do primeiro quadrimestre de 2014. E, nesse contexto, nós estamos, o debate hoje da audiência, que a Secretaria de Finanças, através do Frank, vai apresentar aqui mais detalhadamente. Nós vamos fazer o debate e ela compõe no contexto do programa de metas, do PPA, já aprovado ambos nessa casa e já está no exercício e no curso, e faz parte onde nós vamos debater aqui hoje as linhas gerais
e, em seguida, em setembro, o governo vai apresentar a esta casa e à sociedade o orçamento para 2015. No orçamento, nós vamos materializar o investimento em cada área, investimento na mobilidade urbana, investimento na saúde, investimento em segurança pública, através da Guarda e de outras parcerias, e investimento no esporte, está aqui o secretário de Esporte, Cristiano Lopes, investimento em todas as áreas do governo para 2015. Então, a LDO, que é fruto do debate da audiência pública, que esperamos a contribuição dos senhores vereadores e da população para aperfeiçoar a LDO, que está diretamente ligada e casada com o programa de metas e com o PPA. Em seguida, nós vamos fazer o debate materializando cada investimento em cada área através do orçamento, senhor presidente. Então, nós vamos ouvir aqui a exposição do Frank, em seguida, depois, e nós estamos à disposição no final para fazer o encaminhamento e o debate aqui de todo o investimento que o governo do prefeito Pedro Bigardi vai fazer na cidade de Jundiaí para cuidar melhor da cidade e, consequentemente, cuidar melhor da população. Seu governo, o governo do diálogo, o governo democrático, cada vez mais diálogo com essa casa e com a sociedade. Muito obrigado, secretário Zeca Pires. E a palavra-chave desta noite é investimento, secretário Cristiano Lopes. Vamos lá caprichar nos centros esportivos. É isso? Passar a palavra, então, para o Frank, que vai estar fazendo aí a exposição. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. O vereador Celso Luiz Arantes. Boa noite, presidente Gerson Sartori. Boa noite, Zeca. Boa noite a todos os presentes. Eu vou passar rapidamente aqui, né, a LDO, né? Então, aqui nós temos histórico de resultados e demonstrativo do cumprimento das metas fiscais, né? Então, nós temos aqui um histórico, né? Em 2014 foi previsto 1.481 milhões, né, na LDO, né? Foi revista na LOA, né? E nós atingimos 1.539 milhões e realizamos 1.539 milhões. Para a dívida, né, do limite legal de 120%, né, nosso percentual referente à receita corrente líquida, né, ele, embora o valor da dívida tenha crescido, né, o nosso percentual comprometido ele reduziu devido ao aumento maior da nossa receita. Então, ele ficou em 2014 em 22,98%. Em relação a pessoal, né, dentro do limite estabelecido, 54%, né, e o limite prudencial de 51,3%, referente à receita corrente líquida, em 2014, nós tivemos 651 milhões, né, que correspondeu a 42,33%, né, de comprometimento da nossa receita. Aqui, as diretrizes para 2015, né, que são as exigências, dispositivos obrigatórios, contabilidade e indicadores de equilíbrio fiscal e planejamento. Em termos de receita, né, a projeção para 2015 é 1.820 bilhões, né, distribuídos em 1.664 para despesas correntes, 48 milhões para capital e 107 milhões interorçamentária. Então, a receita dividida por fonte de recursos tributários que são diretamente controlados pelo município, né? Então, o ISS, né, que são 243 milhões, IPTU 121,5, o ITBI 55,49, outras arrecadações 107 milhões, que compõem o valor de 528 milhões.
né? E mais as contribuições, 38 milhões, receita patrimonial, 78 milhões, e de serviços, 27, no total de 673 milhões. Aqui a divisão, né, dos mesmos tributos, né, que são de competência municipal. Então, 78% compõe de receita tributária, né, e dessa receita tributária, 46% provém do ISS, só para falar na maior. Em relação às transferências, né, que é toda a receita que o município recebe da União, que representa 281 milhões, desse valor, 124 milhões provém do Fundeb, 52 milhões do Fundo de Participação do Município, 105 milhões de outras fontes. Referente ao Estado, né, que é a nossa maior arrecadação, 530 milhões referente à cota parte do ICMS, 99 milhões referente a IPVA e 6 milhões de outras arrecadações, totalizando 918,49 milhões. Dessas transferências, 44% provém da União, 44% provindo da União, ele é do Fundeb. Referente ao Estado, 83% provém da cota parte do ICMS. Receitas de capital, né? Então, em operações de crédito, o previsto é 26,5 milhões, alienação de ativos, 230, transferência de capital, 2 milhões, e outras receitas de capital, 19,87, totalizando 48,67 milhões. Em termos de despesa, né, nós temos 1.604 milhões destinados à despesa corrente, né, que é dividida 859 milhões para pagamento de pessoal em cargos, 30 milhões para pagamento de juros e encargos da dívida, 713 milhões para outras despesas correntes. Para a despesa de capital, o previsto é 96 milhões, né, desses 96 milhões, 80,5 milhões destinado a investimentos, 15,9 milhões destinado à amortização da dívida, 119 para a reserva de contingência, totalizando 1.820 milhões. As despesas, elas são compostas, 88% da nossa receita ela é destinada a pagamento de despesas correntes, 7% reserva de contingência e 5% despesa de capital, né? Dentro de despesa corrente, a gente destina 54% para pagamento de pessoal em cargos, 44% para outras despesas correntes e 2% para pagamento de juros e encargos da dívida. E dentro da despesa da receita da despesa de capital, 84% é destinado para investimentos e 16% para amortização da dívida. Aqui, os indicadores fiscais, a linha azul representa o previsto na LDO, a vermelha, a revisão, quando nós entregamos o orçamento, e o verde, o que efetivamente foi realizado, né? Então, no final, a previsão é de uma realização de 1.570 milhões. Né? Em termos de indicadores fiscais para a despesa de pessoal, né? Então, nós temos novamente lá o limite que nós temos que respeitar,
o limite prudencial de 51,3 e a previsão para a despesa total com pessoal 705,74 milhões, que vai representar 44,94% de comprometimento de nossa receita corrente líquida, né, estando dentro dos patamares legais. Né? Então, do limite prudencial de 805 milhões, do limite legal de 847 milhões, nós vamos estar com 705 milhões previstos para o ano que vem. Né? Despesas de nativos e pensionistas, total da despesa líquida, 37 milhões, que representam 2,4% do nosso orçamento. Né? E o limite legal, 188,4%, né? Que representaria 12%. Dos indicadores fiscais, né, de comprometimento com dívida, né, dos 120% previstos, então, dentro da nossa receita corrente líquida de 1.570 bilhões, né, nós temos uma dívida hoje consolidada de 361 milhões, né, então, nosso comprometimento é de apenas 23,01%, né, e o limite é de 1.884 milhões. Então, resumindo, né, para fechar, né, então a previsão da receita de corrente líquida para 2015, 1.570 milhões, comprometimento com dívida 23,01% e comprometimento da receita corrente líquida com despesa de pessoal 44,94%. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai abrir para a plateia, que alguém quiser fazer algum questionamento. O senhor Irineu está inscrito para falar? Então, tem a palavra, senhor Irineu. Pode, tem a palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Irineu Romanato Filho. Eu represento hoje o Sereste e represento o Instituto Braille. E eu me dirijo hoje aos vereadores e também ao nobre amigo Zeca Pires, que é o nosso amigo lá do gabinete, que às vezes vê as nossas gritarias. Mas vamos lá. O que a gente vai falar hoje é mais ou menos assim. A cada dia que passa, a saúde ela vai tendo algumas preocupações. O prefeito se esboça em fazer algumas coisas boas, outras coisas ele não consegue fazer, mas existem coisas que os vereadores têm que, pelo menos, perceber. O São Vicente, hoje, está com 83% da sua folha de pagamento sobre o valor de 15 milhões por mês. Eles não estão recebendo 15 milhões, mas eles querem 15 milhões. Então, 83% da folha de pagamento hoje, do que recebe a folha de pagamento. Nenhuma firma sobrevive nessa circunstância. Em todo caso, o prefeito tem capacidade para julgar e analisar se vai continuar desse jeito ou se vai continuar dando dinheiro para o São Vicente a rodo. Mas eu queria chamar a atenção hoje de um fato interessante. Nos últimos 10 anos, a cidade vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. E, na verdade, Jundiaí não tem tantas pessoas cegas, mas tem bastante. Não tem muitas, mas tem bastante. E a cada dia que passa, nós vemos pessoas com glaucoma. E o glaucoma não tem jeito. A pessoa vai ficar cega se não tratar. Então, o governo federal nos tirou uma verba e a prefeitura está bancando até o mês de dezembro. Com um pouco de dificuldade, a prefeitura está bancando. Mas quando chegar dezembro, não vai mais ter dinheiro da União. Vai ter que ser do Estado ou da prefeitura. E vai faltar remédio para o glaucoma. Já vai começar a ficar uma fila. Então, qual que é o meu pedido aos seus vereadores, ao seu Zeca Pires? Que, na verdade, no plano do ano que vem, de 2015, seja colocado uma verba maior
as entidades que realmente estão passando necessidade. Então, veja bem, não pode faltar remédio para o glaucoma o ano que vem. Esse ano a prefeitura ainda vai bancar, mas de janeiro em diante, vocês vão ver, se não tiver um repasse de verbas nesse orçamento de 2015, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a ficar cegas, vai ter que aumentar mais o número de ônibus com transporte, daquele transporte elevatório, a cidade vai ficar mais complicada. Então os vereadores, a Comissão de Saúde e o seu Zeca, tem que chegar e falar, olha, para as finanças, precisa de um dinheiro maior o ano que vem, para as consultas e também para o glaucoma. Porque hoje o Braille está atendendo 250, 300 pessoas por dia. As pessoas que ficam lá, o Braille ainda dá o almoço. Então, na verdade, não pode faltar dinheiro o ano que vem. A partir de janeiro, tem que ter mais dinheiro para o glaucoma. Não pode faltar dinheiro para o glaucoma. Então, no orçamento do ano que vem, eu acho que deve ser colocado uma verba maior para que não tenha mais pessoas cegas na cidade provocada pelo glaucoma. E olha, o remédio do glaucoma é um remédio caro. O povo de Jundiaí é um povo laborioso, um povo ferroviário, industrial. Não é todo mundo que tem convênio. E mesmo as pessoas que têm convênio, precisam do remédio do glaucoma. Então não pode faltar o ano que vem o remédio para o glaucoma. Então eu acho que tem que fazer um adendo o ano que vem no orçamento, para que não falte remédio para o glaucoma. Esse é o meu pedido. Muito obrigado. Obrigado, senhor Irineu. Registrar a presença do Cassiano Gaino, representante da Faculdade de Medicina, Dr. Jaime Rodrigues. Eu acho que na plateia não tem mais ninguém inscrito. Então, agora nós vamos abrir a palavra para os vereadores. O primeiro inscrito é o vereador José Dias. É o senhor. O senhor que é o primeiro. Inscrito ao senhor e o Gustavo Martinelli. Você também está? É o Zé Daí. Ah, é Zé Daí. Era Zé Daí, desculpa, Zé Daí. Zé Dias, vai? Você vai falar? Senão nós... Não, o Zé Daí fala. vou fazer uma pergunta para o nobre companheiro aqui. Desculpa. Não, eu quero cumprimentar o Zeca Pires, eu cumprimento a mesa aqui, cumprimento os vereadores, o público presente aqui nesta noite. E a minha pergunta, até falando de saúde aqui, como já começou o início, falando da área da saúde, eu gostaria de fazer uma pergunta até para o nosso companheiro José Carlos Pires, secretário da Casa Civil, porque nós temos alguma coisa aí que ficou pendente ainda do ano passado, né? Que não sei se vai estar no orçamento, a gente espera se esse ano ou para o ano que vem, os horários das unidades básicas de saúde, que elas funcionavam até 21 horas e outras até às 19, passaram para 17 horas, né? E nós sabemos que as dificuldades desses horários, principalmente para as pessoas que trabalham, Zé, principalmente eles trabalham até às 18 horas. E quando chegam para fazer aí, passar por uma consulta, principalmente não tem condições, porque a unidade básica, praticamente, ela se encerra seu expediente às 17 horas, né? E nós pedimos no ano passado, e agora estava dentro de um acordo, esse ano ainda de 2014, para ser feito dentro não só da unidade básica que eu citei, que uma delas sofreu com um horário que era até 21 horas, passou para 17 horas, que era na rua Fernão Dias Pais Lemes. E hoje ela está localizada na rua Pedro Ravaiani, 298, no Jardim São Camilo. Mas nós sabemos que hoje funciona somente uma, do Jardim Tamoio até as 20 horas, ou 21 horas. E eu gostaria de saber, porque isso é importante para a nossa população, que realmente nos cobram, né, esse horário. Se há possibilidade dentro ainda desse período de junho a dezembro, se será
possível resolver essa situação da população de Jundiaí, que realmente precisam desse benefício, que é deixar do seu trabalho e geralmente ainda ter uma oportunidade de chegar no horário para uma consulta dentro da quase da parte da noite. Então, minha dúvida é essa daí. Eu acredito que nós temos outras, mas no momento, como me escreveram ali, eu fiz essa pergunta e estou feliz com essa pergunta, seu secretário, seu presidente, nesse momento. Obrigado, Zé Dias. Agora, Zé Adair é o próximo vereador inscrito. Só trocou de Zé. O senhor também quer se inscrever? Boa noite, presidente Zeca Pires, a todos que nos assistem. Eu tenho algumas questões aqui para colocar, Zé. Depois você tentar me responder. Primeira coisa, através das pesquisas do JJ no bairro, dá para você ficar bem nítido quais são as maiores reclamações da população. E por incrível que pareça, hoje nós temos um grande problema na saúde, que não é Jundiaí. Graças a Deus, Jundiaí, em vista de outros. Quem assistiu o Fantástica domingo passado pode falar isso. Então, Jundiaí, em vista de outros locais, Jundiaí hoje é uma benção de Deus até. Porque a gente vê coisas muito piores. Então, a gente tem que ser um pouco coerente quando se cobra. A segurança é um caos, porque todo mundo é assaltado todo dia. A gente sabe disso. Também não é problema de Jundiaí. É um problema nacional, um problema do país, eu acho isso. Né? Você vai lá em Minas Gerais, onde ninguém roubava nem porco, hoje rouba tudo. Então, a coisa é difícil. E, por incrível que pareça, senhores vereadores e ao senhor secretário, a maior reclamação dos JJs nos bairros hoje, a falta de centro esportivo, de cultura, o maior problema nosso hoje. Aproveitando até que o Cristiano Lopes está ali, inclusive teve uma reportagem do JJ há poucos dias, e foi falado de alguns bairros especificamente, Cristiano, e a Vila Nambi não foi falado. E se nós não construirmos um centro esportivo ali nesse governo, pelo menos, eu acho que nós estamos ferrados, porque o pessoal ali não aguenta mais. Eu estou falando especificamente de um bairro, mas é a cidade. Todos os bairros têm problema. Todos os bairros que você for, tem criança brincando na rua. Aí, como que nós queremos acabar com a violência, acabar com os assaltos, se nós não cuidar das nossas crianças? Então, nós temos que começar por aí. Então, são dois pontos importantíssimos que eu queria tocar, que é sobre a questão de área de lazer, centros esportivos. Existem bairros que não tem nada onde as crianças brincar. Se quiser, vai para a rua. Não tem outro meio, tá? E uma outra preocupação também, até quero dar os parabéns ao Pedro Bigardi pelo seu trabalho. Vem nos surpreendendo, inclusive. Tivemos aqui na sessão passada 10 projetos do prefeito Pedro Bigardi para ser votado. Longe de mim aqui fazer puxa-saquismo, nada disso. Mas projetos coerentes, projetos que têm anexo, certo? Agora, uma preocupação que eu tenho é o seguinte, de onde vai sair tanta verba para poder fazer tanta coisa boa que estão se tentando. Porque a gente passou isso. Também não estou aqui para falar de partido político, para mim esquece. Sou vereador, mas infelizmente eu não tenho um coração político. Meu coração é mais humanitário e mais comunitário. E a minha preocupação é a seguinte, como que é bom a gente ver as coisas que vêm acontecendo. Essas equiparações salariais da área da saúde, técnico de saúde, dos amarelinhos, dos guardas municipais, pessoas que realmente trabalham, não só trabalha, mas coloca sua vida em risco todo dia para poder ajudar que outras pessoas vivam bem. Então, eu dou meus parabéns ao Pedro Bigardi, de coração, sinceramente. A minha preocupação, Zeca, é com o orçamento, né? Porque nós, para poder pagar alguma coisa, nós temos que saber de onde que o dinheiro vai sair. Então, isso é uma preocupação minha. Eu acho que é até uma preocupação que não deveria ser minha, mas
eu estou um pouco preocupado com isso. Porque são muitas coisas boas que vêm sendo feitas, eu estou falando aqui com consciência, com 58 anos de idade e conhecimento de vida. Não estou aqui falando, jogando conflete para ninguém, estou falando a realidade. Há muitos anos que a gente não vê essas coisas. E eu parabenizo não só o Pedro, como também o secretário, as pessoas que fazem parte do seu governo, por essas atitudes. Votamos 10 projetos do Pedro aqui na terça-feira passada. Só que a minha preocupação um pouco é com isso. Né? Em 2013, nós trabalhamos com orçamento que era de outra gestão, sem política, de outra gestão. 2014, nós estamos trabalhando com orçamento que nós votamos, que nós aprovamos. Então, o que eu tenho a preocupação é não chegar aí, faltando 5, 6 meses para terminar o ano aí, e falar que não tem mais verba para cumprir as metas que foram colocadas. Mas parabéns pelo esses projetos que o prefeito colocou aí nos últimos dias aí, tentando fazer justiça, que isso não é nada mais do que isso, justiça, para as pessoas que realmente trabalham. Então, essas são as minhas palavras. O próximo inscrito é o Martinelli. Pode ser Gustavo também. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Tenho 2 dúvidas, secretário Zeca Pires. Gostaria de perguntar sobre as emendas parlamentares, se no ano de 2015 está reservado isso para a Câmara Municipal, para os vereadores. Foi um trabalho desta casa, do presidente Jair Sartori, e nós tivemos muita dificuldade esse ano para aplicar essas emendas. Muitas entidades estão cobrando os vereadores, as próprias outras pastas, outras secretarias, que foi feito um remanejamento de verba dessas emendas, um valor aproximadamente aí de R$200 mil. Queremos que tenha menos burocracia nos repasses dessas emendas, né? Gostaria de saber como que está caminhando isso este ano e para o ano que vem, 2015. E nós sabemos que, uma outra pergunta que eu vou fazer, que em 2013, o orçamento da Secretaria Adjunta de Esportes era de aproximadamente 30 milhões. Né? E o orçamento diminuiu aproximadamente 5 milhões, esse ano foi para 25 milhões. Nós sabemos da dificuldade da Secretaria de Esportes, hoje, antes era adjunta, tinha mais dinheiro. Quando ela foi criada a Secretaria, passou a ter menos dinheiro. Então, nós sabemos da dificuldade do esporte, e eu tenho uma preocupação, que lá na região da Vila Comercial está sendo construído um complexo esportivo, com verba do Estado, está lá na primeira fase, 1,5 milhão aproximadamente, tem uma contrapartida da Prefeitura, e uma grande expectativa daquela região sul é a segunda fase do complexo, que tem um ginásio coberto com aproximadamente 1.000 pessoas sentadas, tem pista de skate, falta terminar aquele complexo. Gostaria de saber se está reservado aproximadamente de 3 a 3,5 milhões para finalizar as obras daquele complexo na região sul. Foram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado. O próximo inscrito é o Rafael Antonucci. Presidente, secretário Zeca, componentes aí do departamento técnico, os senhores que acompanham aqui, eu fui fazendo algumas anotações. Eu ouvi ali o meu amigo, lutador, batalhador, Irineu Romanato, falar do Braille, em defesa do Braille. Eu estive há muito pouco tempo agora na Secretaria de Saúde, onde eu recebi uma notícia. A notícia é boa. Já tinha uma aprovação pela Secretaria de Saúde, dando um aumento aí nos próximos meses. Era isso que eu quero estar sabendo, em torno de 23%. Se esse aumento realmente ele está previsto, se ele vem e vai garantir. Essa é para completar aí o seu questionamento, tá bom? A respeito do Braille. Queria saber também que às vezes eu ouço as pessoas nos cobram, nós todos vereadores, o pessoal dos 60 anos, né, que já foi, parece que acho que faz parte dos 4 anos, tal, se para o próximo orçamento de 2015 estará garantido aí a passagem para os 60 anos.
livre na mobilidade. Aí. Mas, eu dando uma olhada ali, eu percebi um gráfico que nos últimos 6 anos houve um comprometimento, que nem você mesmo bem disse, do risco, não é? Quando chega no amarelo, no vermelho aí, no que é pago em recursos humanos, né? Nesses últimos 6, 7 anos houve um acréscimo de 35 para 42, né? A minha preocupação, e eu tenho certeza que dos senhores é muito mais ainda, até porque vários setores foram privilegiados, e eu acho que com muita... Fica aqui, parabenizo até para vocês conseguirem alguns aumentos reais para algumas categorias que tinham essa reivindicação de um bom tempo. É claro que essas reivindicações continuarão, tem outras classes aí que também merecem serem vistas da mesma forma. Para os próximos anos, a gente vê, de acordo com que os investimentos da Prefeitura, como, por exemplo, UPAs, né, um futuro hospital municipal, haverá um número grande que terá que ser contratado, e a gente percebe também que outras áreas ainda há necessidade de contratação. Então, como eu vejo esse crescimento, e é claro que os senhores também devem ter que trabalham com uma responsabilidade financeira, ter o cuidado. Se isso não vai afetar futuras contratações para esses investimentos, que tem o investimento e depois tem o custeio. Essa é uma preocupação. E também aqui falar que, enfim, né, parece que o governo do Estado promete para julho, né, que a gente vê também com a mesma dificuldade pessoal, está inaugurando o hospital regional. Serão mais 132 ou 126 leitos, né, seu Irineu? Isso vai desafogar um pouco, até porque é um hospital que não vai ter pronto-socorro, né? O pronto-socorro vai continuar no São Vicente. Ele vai funcionar baixa e média complexidade, onde as pessoas, através do NIS, do AME, poderão fazer através de agendamento, cirurgias, né? Eu acredito que com isso venha melhorar muito no aspecto de leitos, que hoje é um problema sério do São Vicente. É possível até, às vezes, fazer a cirurgia, mas não ter o leito, para depois que a pessoa sai da cirurgia para ir para um leito, que é uma hérnia um pouquinho mais complicada, tal. Isso eu tenho acompanhado, né? Deixa eu ver. Tem mais uma coisa também que está parado lá, a respeito do Parque Esperança, o Parque da Vila Esperança. Como está, parece que o projeto está pronto, na verdade diz que havia apenas um esboço, viu, presidente? Havia um esboço e agora parece que tem um projeto. Queria saber se aquela região será contemplada com essa obra. Seriam mais ou menos essas as minhas colocações aí, para reforçar também as emendas que a gente tem tido. A gente sabe como que é burocrático poder utilizar o dinheiro público, né? Mas nós queremos, é claro, depois de conseguir essas emendas, que a gente possa conseguir fazer valer essas indicações e chegar aonde a gente fez a indicação, né? Fica aqui também um reforço das emendas aqui. Os colegas também têm tido as mesmas dificuldades. Parabéns aí. Deixa eu aproveitar para cumprimentar aqui. Eu acho que eu tive a oportunidade, representando a Associação de Material de Construção, tive numa reunião essa semana, né, com o ilustre secretário, dando as boas notícias para o centro, né, que também passa por dificuldades com segurança, dentro de 30 dias, anunciando aí uma base da guarda e uma nova iluminação nas ruas Barão de Jundiaí, Rosário, Senador e Zacarias de Góes. Então, parabéns aí, espero realmente que as coisas aconteçam. São essas as minhas palavras. Boa noite a todos. Obrigado, Rafael Tonucci. O vereador Zé Dias solicitou aí a palavra para fazer um complemento na sua fala. Eu Tem a quero palavra. até agradecer, presidente, pela colaboração. E eu acabei esquecendo, quero saber aqui do secretário,
Cristiano Lopes, né, secretário de Esportes, referente às emendas. Nós sabemos que foi feito num valor de 200 mil e foi destinado 100 mil reais para o campo de futebol do Jardim São Camilo. Hoje o São Camilo, nós falamos do São Camilo, Vila Aparecida, Jardim Ângela, Vila Rossi, Jardim Caçula, Lírio, tem em torno quase de 50 mil habitantes. E nós não temos ainda um campo de futebol no Jardim São Camilo. Isso dizendo hoje esse número de habitantes, que daqui mais uns dias terá muito mais, porque ali já tem um condomínio da própria prefeitura e um condomínio particular. E nós temos o SESI aí também nesta região. Então eu gostaria de ver do secretário se essa emenda nesse valor de 100 mil reais está dentro do orçamento para que possa ser feita alguma coisa de esporte para o Jardim São Camilo, que é uma área bastante carente. Você não vai falar. Como não tem mais nenhum vereador inscrito, agora eu passo a palavra para o secretário da Casa Civil, Zeca Pires, para que ele possa fazer os esclarecimentos dos questionamentos. Primeiro, quem tem a ideia, fazendo aqui o debate da LDO, que dá as linhas gerais para a construção do orçamento. Então, as linhas gerais de investimento em pessoal, custeio e investimento na infraestrutura e nas diversas áreas de esporte, de tudo. Então, nós demos as linhas gerais. Então, nós estamos tratando da LDO, em seguida, a construção do orçamento, do recurso próprio da Prefeitura de Jundiaí. Além disso, nós temos trabalhado, quero registrar aqui, o governo Pedro Bigardi, da relação e da construção política e do investimento do governo federal, do governo estadual e a parceria com a sociedade. Então, nós estamos tratando aqui da LDO em seguida do orçamento. Além do orçamento, tem o investimento do governo federal, que já teve o ano passado, esse ano, do governo do Estado de São Paulo, então o Hospital Regional, investimento, a parceria com a Prefeitura, nas outras áreas. Então, tem as alças de acesso, então, uma série de comprometimento, investimento do governo do Estado, do governo federal e da sociedade. Então, o governo Pedro Bigardi tem trabalhado numa parceria com a sociedade. Exemplo disso, que é pensando no futuro, a valorizar a indústria, o desenvolvimento de Jundiaí, valor agregado, consequentemente, você está valorizando a mão de obra, melhores salário, que é a construção do polo tecnológico em Jundiaí. E a Fundação Sintra Godinho fez uma doação de 215 mil metros quadrados de terreno para a construção do polo tecnológico dentro do distrito industrial. Então, isso é a valorização e o trabalho da parceria do governo Pedro Bigardi com a sociedade. A outro exemplo de parceria é o trabalho da contrapartida do EIVE, que nós já tivemos uma série de investimentos, inclusive no esporte, investimento em 2 equipamentos, uma academia, um investimento no centro esportivo, através de uma parceria do EIVE. Tem o esporte, tem na infraestrutura, tem na área de segurança. Então, o investimento aqui do governo, do prefeito Pedro Bigardi, no centro da base, é um investimento em parceria com a sociedade. Então, tem uma parceria com a sociedade e do governo federal tem na área de saúde. Nós vamos concluir até o final do ano a UPA do Vetor Oeste, que vai estar funcionando para atender mais de 50 mil pessoas. Isso desafoga o Hospital São Vicente, vai melhorar o atendimento do Hospital São Vicente, que tem melhorado cotidianamente, mas na medida que você descentraliza a construção de 4 UPAs no governo, prefeito Pedro Bigardi, você desafoga a central e depois, futuramente, o hospital municipal. Então, investimento também na área de mobilidade, investimento viário do governo federal. Então, é o orçamento próprio, LDO em seguida o orçamento, parceria com o governo federal, com o governo estadual e com a sociedade. Então, isso é muito importante
a gente frisar, isso é fruto de um governo de diálogo, de relações políticas, independente da coloração partidária. Então, nós estamos tratando com os diversos setores, diversos entes. Então, é a visão do prefeito Pedro Bigatti e do conjunto do seu governo. Então, é bom a gente deixar para a gente, na construção do orçamento, do investimento, nós vamos tratar. Então, onde não tem o recurso próprio, nós vamos buscar, com a força do governo, no governo federal, no governo estadual e na sociedade, para realizar, cuidar melhor da cidade e cuidar, consequentemente, melhor das pessoas. A outra, nós discutimos com os vereadores, acertamos, essa casa aprovou as emendas parlamentares. Nós vamos cumprir rigorosamente, o governo Pedro Bigatti cumpre com todos os compromissos assumidos. Então, o compromisso com os vereadores e com a sociedade das emendas parlamentares, nós vamos ver tudo direitinho, vamos cumprir rigorosamente todas as emendas. Está aqui o Simões, ex-vereador dessa casa, diretor de assuntos parlamentares. Nós vamos tratar e vamos ver com vocês cada emenda para poder, o que não tiver resolvido, resolver e até o final do ano liberar todas as emendas. Então, não tenha dúvida disso. E a outra, nós, ao ser linhas gerais, nós vamos materializar cada investimento adequadamente no orçamento para poder realizar e cumprir todos os acordos, todos os compromissos. Queria registrar, então, esse pessoal, o governo Pedro Bigatti, no seu programa de governo, no programa de meta, nós tratamos da valorização do servidor público. Não há, senhores vereadores e a população, como cuidar da cidade, cuidar das pessoas, se a gente não valorizar o conjunto dos servidores. Os servidores públicos são peças importantes e indispensáveis para cuidar da cidade, cuidar das pessoas e transformar Jundiaí numa cidade ainda muito melhor do que ela é. E, nesse sentido, vocês aprovaram aqui na terça-feira conjunto de projetos de mudanças em plano de cargos e salários e do reajuste, que foi o melhor reajuste do país na área de servidor público. O melhor até agora conquistado por todos os servidores públicos do Brasil, seja do governo estaduais, federal ou governo municipal, porque no sentido do prefeito valorizar os servidores públicos. E nós, isso é fruto, tudo que o governo faz, orientação e determinação do prefeito, Pedro Bigatti, é no sentido, nós temos uma boa gestão, fazer mais com menos recurso, isso precisa ter diálogo com a sociedade, ter transparência, ter eficiência para poder. Então, nós não vamos assumir nenhum compromisso, não vamos fazer um orçamento e uma LDO que não possa ter recurso para garantir. Então, não tem risco nenhum de chegar ao final do ano, faltar recurso para qualquer área. Então, está tranquilo, todos os compromissos assumidos, aprovado nessa casa, está com sua contrapartida garantida no orçamento aprovado também o ano passado aqui nessa casa e plenamente dado divulgação na sociedade. Então, assumimos o compromisso de 8%, que era o 8% que o orçamento permite. E atendemos várias categorias, e não vamos poder atender outras categorias esse ano, mesmo sendo justo, porque o orçamento não comporta. Então, o orçamento comporta atender os 8%, a mudança de 365 para 420 no Vale Alimentação e atender aquelas outras categorias, isso foi o permitido. Para o ano que vem, nós vamos discutir com outras categorias no decorrer do governo. Então, é esse sentido em relação ao servidor, mas, além do reajuste, nós fizemos, via escola de governo, 3.300 servidores públicos passaram pela escola de governo, desde palestra a cursos, na formação e capacitação do servidor para melhor atender a população. E o servidor público também, nós estamos investindo em tecnologia, melhorando o sistema nosso, para poder também atender mais a população e melhor a população de Jundiaí. Então, em relação ao servidor público. Em relação
investimento, nós vamos tratando nesse contexto do investimento próprio, do governo federal, estadual e da contrapartida da sociedade, para poder cumprir com o programa de metas do governo Pedro Bigatti, que foi apresentado e aprovado nesta casa. Apresentamos também nesta casa e para a sociedade o balanço do ano passado. Vamos apresentar ainda em junho o balanço do primeiro quadrimestre, porque é um momento desta casa e da sociedade estar acompanhando cada investimento e cada realização do governo do prefeito Pedro Bigatti, cumprindo rigorosamente o programa de metas, o programa de governo e o PPA. E aí, entrando aqui mais concretamente, caminhando aqui para o final, em algumas questões levantadas, em relação a nos bairros, tem realmente uma demanda grande de esporte, lazer e cultura, que nós temos trabalhado em conjunto, a Secretaria de Esporte, está aqui o secretário Cristiano Lopes, realizado uma série de atividades de investimento no centro esportivo. Nós temos, o ano que vem, os Jogos Regionais, então o prefeito, e também junto com a Secretaria de Esporte e as outras secretarias, vamos fazer investimento, recuperação dos centros esportivos. Estamos vendo aqui a ampliação de outros centros esportivos, de campos de futebol, tanto no orçamento próprio, quanto do governo federal, do governo estadual e da sociedade. Em contrapartida, nós estamos trabalhando isso avançado nesse sentido. Então, nós vamos investir, nesse período, do governo, a determinação do prefeito, no esporte, no lazer e na cultura, procurando cada vez mais aproximar a política pública nessa área, a sua materialização da sociedade. Então, nós vamos trabalhar cada vez mais. A emenda do campo está dentro do contexto da emenda, vamos trabalhar aí concretamente. O secretário Cristiano Lopes está atento, está vendo, trabalhando nesse sentido. Em relação ao transporte, então, nós vamos ter investimento na área viária, junto com o governo do Estado, as alças de acesso. Nós vamos investir em obras viárias, prolongamento de avenidas, também para dar maior mobilidade e melhoria do transporte público. Então, a registrar aqui, pelo segundo ano consecutivo, o prefeito Pedro Bigatti manteve o valor da tarifa. Pelo segundo ano consecutivo. Além disso, foi criado, vai vir em breve para esta casa, o bilhete único, também uma forma de dar agilidade e economia para a população que usa o transporte público, inclusive quem não usa possa deixar o seu carro em casa e vir de transporte público. E nós vamos, dentro do programa de governo são para 4 anos, nós vamos ver dentro do orçamento a questão tanto da tarifa social quanto dos 60 anos. Então, nós vamos ver se cabe o ano que vem ou se no ano seguinte, mas está dentro do programa de governo, e o programa de governo são para 4 anos. E o investimento nas outras áreas, nos bairros, nós vamos ter um investimento cada vez maior, procurando melhorar as condições. E outra, não só, além de ter um lado politecnológico, já falei aqui, de outro, em parceria também com o governo federal, com o governo estadual, com esta casa, com a Câmara Municipal, um grande investimento do governo na área de habitação para a população que mais precisa e mais necessita. Então, tem um investimento da iniciativa privada, construindo habitação, mas tem um investimento do governo na área social popular, da chamada para quem ganha até 3 salários mínimos. Então, tem investimento na reurbanização do São Camilo, que é um marco histórico nessa cidade, investimento na habitação no vetor oeste, investimento também em outras áreas da cidade, buscando, nós vamos cumprir o programa de metas que aponta, tinha a meta de 3.200 habitações para quem ganha até 3 salários mínimos. Então, nós vamos
cumprir, vamos trabalhar, está em pleno desenvolvimento. Já a Vila Ana deve entregar agora em setembro, já começou em São Camilo, vai começar na região do Novo Horizonte. Então, é um investimento do governo na área de habitação, buscando garantir habitação e qualidade de vida para a população que ganha até 3 salários mínimos. Então, era isso. Queria agradecer aqui a oportunidade, em nome do prefeito Pedro Bigardi, no sentido de poder discutir com vocês, vereadores, e com a sociedade, a lei de diretrizes orçamentária, que é a preparação depois do orçamento, que nós vamos fazer audiências públicas, a Câmara Municipal deve fazer a sua audiência pública e vamos construir o orçamento de 2015, democraticamente, dialogando com a sociedade. Então, se o orçamento é isso, a sua preocupação, vereador Zé Adair, nós vamos discutir com a sociedade aonde faz o investimento de cada área e, ao mesmo tempo, dialogar com o governo federal, com o governo estadual e com a sociedade, no sentido de ampliar o investimento em Jundiaí, para tornar Jundiaí cada vez uma cidade melhor, com melhores condições de vida e poder cuidar cada vez melhor do nosso povo. Esse é o pensamento do prefeito Pedro Bigardi, e, com certeza, cada dia a parceria melhor com esta casa, com os senhores vereadores, porque nós temos um objetivo em comum, que é cuidar da cidade e cuidar das pessoas. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Eu queria só aqui fazer uma pergunta. Eu acho que deve haver dentro da contratação e dentro do orçamento, a contratação até para 2 turnos daquele primeiro assunto que eu solicitei de Vossa Excelência, que eu acho que o senhor não respondeu, que é as unidades básicas funcionando em vez das 17 para as 19 horas, né? E nós sabemos que já foi dito ali, agora, para ser 2 turnos ou 3 turnos, eu não sei como é a contratação de médicos e enfermeiros, entre outros, para poder ter esse trabalho em dia junto à população. Eu até perguntei para o senhor, mas acho que o senhor, não sei se esqueceu de responder. Primeiro, vereador Zé Dias, é isso. O prefeito, o governo Pedro Bigardi tem feito um investimento muito grande na área de saúde. Aí, tanto no São Vicente, através do convênio, né, que a prefeitura tem feito um investimento, e a direção do São Vicente tem feito um investimento nas condições de trabalho dos funcionários do São Vicente, para atender melhor a população. No hospital tem melhorado, nós temos recuperado investimento em recuperação nas UBS, Unidade Básica de Saúde, para poder melhor atender a população e ter melhores condições para os profissionais de saúde em poder trabalhar. Então, nós estamos fazendo investimento num conjunto grande de UBS. O prefeito inaugurou, está em funcionamento, 24 horas, UPA central atendendo 500 pessoas. Então, um grande investimento tem melhorado e dado rapidez à saúde, na área de saúde. E nós estamos, a Secretaria de Saúde, analisando a ampliação dos horários de funcionamento das UBSs, aí vendo cada caso, cada realidade, e na medida da necessidade e a possibilidade do orçamento, poder estendendo também o horário de atendimento, porque nós sabemos, tanto o pai quanto a mãe, a família, trabalha, às vezes chega em casa 5, 6 horas da tarde, vai ao posto de saúde, à unidade, ou vai levar alguém da família. Como hoje também nós temos horários diversificados de trabalho, às vezes leva, então nós estamos, a Secretaria de Saúde está analisando cada caso e nós vamos ampliando na medida das possibilidades e da necessidade. Mas registrar isso, é um grande investimento do governo Pedro Bigardi na área de saúde, e com certeza no final do mandato nós vamos ter um sistema de saúde de Jundiaí funcionando em outro patamar, em outra realidade, com certeza dando um melhor atendimento para a população e cuidando da saúde. Mas nós estamos investindo na saúde
mas nós estamos investindo também na saúde preventiva, num grande investimento, junto com o governo federal, junto com a sociedade, no esporte. Então, é questão de reduzir ou não reduzir o orçamento. Então, nós estamos procurando investir mais no esporte, que na medida que investe no esporte, você está economizando na saúde. Então, o governo, o prefeito Pedro Bigatti tem olhado. Então, nós vamos procurar garantir, aí, junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, junto com a sociedade, conclusão de todas as obras na área de esporte e nas outras áreas. Nós não vamos deixar nenhuma obra parada pelo caminho. Então, nós vamos investir, porque nós queremos investir e dar qualidade para a população frequentar, participar, ter vida social e cuidar da sua saúde e da sua condição física. Isso é qualidade de vida, é cuidar das pessoas e a preocupação e a ação do prefeito Pedro Bigatti e de toda a administração. Senhor presidente. O senhor diz na fala... Senhor Irineu, tem que ser um questionamento bem rápido, Tá porque bom. foi aberto o espaço para a plateia Tá. e... Não, mas ele, na fala dele é pertinente o assunto. O senhor diz na sua fala que, na verdade, muita coisa o senhor não pode resolver, mas os seus subordinados podem. E eu acredito no seu trabalho. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Então, veja bem, o Instituto Braille recebe do governo federal uma quantia por mês. O dinheiro cessou. Furou o pneu da condução. Não tem mais um remédio. Se a gente não começar agora a olhar para isso agora, para janeiro, porque até dezembro a Secretaria da Saúde vai fazer alguma coisa para ajudar. Em janeiro não vai poder fazer mais. Se não tiver no orçamento esse valor, sabe o que vai acontecer? Vai ser uma enxurrada no Ministério da Justiça com relação a mandato judicial. Então, é o governo federal que cessou. Acabou o dinheiro do governo federal. É para o Brasil todo, não é só para Jundiaí, não. A pessoa fica cega em prazo de 30 dias. Concluindo, senhor Irineu. Tá, então eu gostaria que, nesse caso, por exemplo, que o senhor mandasse, o senhor Simões falasse com o pessoal do Braille, com a diretoria do Braille, com o conselho do Braille, que eu respeito muito o trabalho dele. Então, na verdade, não custa ele tomar ciência do que está acontecendo. Hoje teve uma reunião no Braille, nós estamos todo mundo apreensivo. A reunião foi agora às 4 horas. Então, a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, arrumou alguma coisa paliativo. Não se pode brincar com cegueira. Não estou dizendo que o senhor está brincando com cegueira. Mas chegou agora a hora, o senhor pedir para o Simões que ele vá até lá e pergunte para a diretoria do Braille, para os médicos de lá. Eu estou vendo hoje a prefeitura mais rica do Brasil, que é Paulínia, vir aqui fazer um contrato de 400 cirurgias, porque a Unicamp não faz. Hoje a prefeitura mais rica do Brasil fechou um contrato hoje com a Braille para fazer 400 cirurgias. Cirurgias caríssimas. Agora, veja bem, nós não podemos ter o nosso povo de Jundiaí, da nossa região, do nosso aglomerado, cego por falta de remédio. A Dilma cortou remédio para o Brasil todo. Então, eu gostaria que o senhor tomasse ciência desse caso e que o senhor Simões fosse lá e tomasse ciência desse caso. Esse é o meu alerta que eu faço ao senhor. Muito obrigado. Você vai colocar alguma coisa? Não. Era questão de ordem para cá. Primeiro, aqui eu respondi que nós íamos tratar de todas as áreas, inclusive a saúde, materializando no orçamento. O governo, ele vai, tanto do ponto de vista do seu orçamento, parceria com a sociedade no sentido dos convênios, para poder garantir o atendimento, e também o governo vai, junto com o governo federal, garantir repasse e investimento. Não há falta de dinheiro
em nenhuma área, então nós estamos tranquilos, nós temos diálogo com o Instituto e vamos continuar a parceria com o Instituto para poder cuidar das pessoas. Quero agradecer o Frank Nishimura, que é o analista fazendário da Prefeitura, agradecer ao secretário. Encerrada a pauta e não havendo mais falas, eu agradeço a todos a presença e declaro encerrada a audiência pública. Esse senhor Irineu, vou falar. Eu não quis ser deselegante e não deixar ele falar. Mas aí você abre um espacinho, o cara quer montar cavalo. Da próxima não tem que deixar. Não, então é isso que eu comentei. Valeu. Não por isso. Tá?